Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Eu gostaria de saber se vocês já estão prontos para começar essa aula, hein? Se prepara, vamos lá! O tema da aula de hoje é Teoria Sociológica de Émile Durkheim. E as nossas palavras-chave são fato social, fato patológico, fato normal, solidariedade orgânica, solidariedade mecânica, evolução social, coesão social e consciência coletiva. Eu espero que ao final dessa aula você consiga associar todos esses conceitos. Vamos lá? Quando Émile Durkheim analisa a sociedade europeia do século XIX, ele verifica que, tal como outras sociedades, apresentava uma divisão do trabalho social. E essa divisão do trabalho mantinha a sociedade funcionando como um organismo. Para Durkheim, a sociedade é um corpo vivo, onde cada órgão tem a sua função, a aparência e interdependência a outros órgãos. Entender a sociedade como um corpo vivo é partir da premissa de que todas as coisas que existem e acontecem na sociedade estão conectadas e se auto-influenciam. Sendo assim, todo fato que acontece na sociedade é provocado por todos os outros fatos. Durkheim estava interessado em mapear as conexões entre os na sociedade, que desencadeavam o funcionamento da sociedade moderna. Ele queria saber porque, apesar de haver tantas mazelas no corpo da sociedade, ele ainda permanecia unido. Então, ele começou a observar que havia na sociedade moderna uma divisão do trabalho social, onde cada indivíduo realizava funções cada vez mais especializadas, e quanto mais as especializações aumentavam, mais se percebia a interdependência entre as funções. No livro da divisão do trabalho social, Durkheim diz que a divisão do trabalho não é específica do mundo econômico. Isso quer dizer que ela abrange as outras áreas da vida social. E ele continua: podemos observar sua influência crescente nas regiões mais distantes da sociedade. Aqui ele está observando que a economia realmente ela é central na sociedade, mas existem outras áreas da sociedade, né, como a política, como a ciência, como a arte e tantas outras áreas que são afetadas por essa divisão do trabalho social, inclusive as crenças. E ele continua: as funções políticas, administrativas, jurídicas especializam-se cada vez mais. O mesmo ocorre com as funções artísticas e científicas. Estamos longe do tempo em que a filosofia era a ciência única. Ela fragmentou-se numa multidão de disciplinas especiais, cada uma das quais tem seu objeto, seu método, seu espírito. A cada meio século, os homens que se destacaram nas ciências tornaram-se mais especiais. Aí, coloca uma grande questão. A divisão do trabalho social é uma coisa moderna? Não, mas na sociedade moderna é muito evidente. Durkheim observou que nas sociedades tradicionais havia uma divisão do trabalho social, contudo ela não era tão especializada quanto a realizada na sociedade moderna. Havia nas sociedades tradicionais uma divisão de funções, mas não havia uma constante modificação das funcionalidades e nem a criação quase que instantânea de novas funcionalidades. A gente pode observar aqui na imagem duas sociedades, né? Uma sociedade tradicional e uma sociedade moderna. Nessas duas sociedades, a gente observa uma grande variação de pessoas, né? De comportamentos, vestimentas, cores, né? De roupas. Nas sociedades tradicionais, a gente vai observar que lá se realizam as mesmas funções há muito e muito tempo. E nas sociedades modernas, a gente observa que existem várias especialidades. Uns são engenheiros, outros são médicos, outros são professores, outros são secretários, né? Então, a gente vai observar uma variação das especialidades. Daí, a gente começa a se perguntar, né? Nas sociedades tradicionais,
Se eu fizesse parte de uma família de padeiros, eu estava destinada a ser uma padeira e não teria liberdade de escolher uma outra profissão. E uma das coisas mais interessantes que Durkheim falou sobre a sociedade tradicional foi que, por não haver uma divergência de ideias, não se percebia a necessidade de mudanças no cotidiano. E assim, não se tinha necessidade da criação de novas especialidades. Aí a gente se pergunta, por que as pessoas não pensavam diferente nas sociedades tradicionais? Por que as rotinas eram tão fechadas, impedindo novas funções? As sociedades modernas são tão unidas quanto as tradicionais? Para investigar a diferença entre a sociedade tradicional e a sociedade moderna, Durkheim utilizou o método comparativo a fim de identificar as diferenças, as similaridades e o processo de transição entre essas sociedades. Durkheim vai investigar a forma de interação social que fazia com que a sociedade permanecesse coesa. Ele conceitua a interação social de solidariedade. Antes da gente passar para os próximos passos e entender como é que funciona na prática essa divisão do trabalho social, mostrando, né, como é que a sociedade interage ali coesa, né, numa forma de integração social, a gente precisa compreender esses dois conceitos, o conceito de solidariedade e o conceito de coesão social. Então vamos lá. Solidariedade quer dizer um sistema de consensos entre os indivíduos que os fazem agir, pensar e sentir de determinada maneira, os mantendo integrados no funcionamento do corpo social. Bom, é a maneira pela qual a sociedade pratica as regras e padrões estabelecidos pelo todo, visto que para Durkheim o todo é mais forte que as partes. Já a coesão social é o processo onde todas as práticas sociais estão conectadas e interdependentes, apresentando um funcionamento social harmônico. Sua compreensão de harmonia, ela não é algo pacífico e sem problemas, pelo contrário, é uma percepção onde todos os fatos são gerados por outros fatos e, por sua vez, mantém, desencadeia e conecta o sistema social através do designar das funções sociais para cada indivíduo e grupo social. A interdependência dessas funções vai provocar a coesão social, estabelecendo dessa maneira uma ordem social. Aí a gente consegue conectar o conceito de divisão do trabalho social a essa ideia de funcionalidade, né, que Durkheim discute, e uma compreensão de necessidade de permanência de uma coesão social para estabelecer a ordem social. Então, a gente vai ver que a variedade das funções sociais, elas apresentam uma interdependência para provocar aí uma coesão social e a manutenção dessa ordem social. Como é que essa coesão, como é que essa solidariedade aconteciam nas sociedades tradicionais e na sociedade moderna? Vamos lá então, não é? Na sociedade tradicional, ocorre a solidariedade mecânica. Durkheim chama de mecânica porque os indivíduos não apresentam questionamentos sobre suas funções, realizando dessa maneira a mesma atividade ao longo de toda a sua vida, sem escolha de não fazer ou fazer qualquer outra coisa. As sociedades tradicionais não apresentavam uma vasta diversidade de pessoas com pensamentos, estilos e comportamentos como a sociedade moderna. A cultura na sociedade tradicional era muito rígida, pois a sua moral estava ligada às práticas religiosas. Como a cultura não era questionada, a sociedade se apresentava homogênea, com indivíduos com a mesma forma de pensar, agir e sentir. A liberdade na sociedade tradicional era chamada de coletiva. Isso significa que as expressões individuais eram limitadíssimas diante do todo e a consciência coletiva se apresentava com muito mais força. Para assegurar a coesão
dessa sociedade, o direito, a legislação, ela era repressiva, impedindo qualquer desvio da moral religiosa. Sabe, na vida tradicional eles viviam o sagrado, ou seja, as práticas cotidianas elas eram rituais sagrados. A partir do momento em que há o processo de percepção da liberdade individual, iniciam os questionamentos sobre as necessidades individuais, tais como por que eu não posso produzir mais se tenho mais fome, por que eu não posso procurar novas terras, por que preciso me sacrificar por essa ou aquela divindade. Esse processo de questionamento e insatisfação vai gerando, né, o que Durkheim chama de evolução social. A evolução social é a maneira de aumentar a produção de equipamentos em vista do aumento populacional, da restrição de terras e das novas necessidades individuais. Essas novas necessidades, pessoal, desencadeiam um processo de racionalização da vida. Ou seja, sabe quando aconteceu ali os cercamentos e as pessoas tiveram que começar a desenvolver práticas agrícolas para aproveitar o solo que elas podiam usar? Então, com o processo de evolução social, esse aumento demográfico que vai acontecendo nas cidades, né? A criação de novos ofícios começa a aparecer com muito mais intensidade. Então surgem novas especialidades, novas formas de burocracia no modo de produção. Isso significa que as pessoas vão criando processos, procedimentos, metodologias, vão racionalizando o processo de produção, ou seja, vão tornando ele muito mais racional do que um processo vinculado ao sagrado. As coisas, aos poucos, deixam de ser sagradas, então, e passam a ser o que Durkheim chama de profanas, visto que naquele momento as pessoas estavam mais preocupadas em satisfazer suas necessidades individuais do que cumprir com as liturgias religiosas. Podemos dizer que ao longo do tempo, as liturgias religiosas foram substituídas pelas liturgias do trabalho. Na constância dessa evolução social, foi se formando a sociedade moderna como uma nova divisão do trabalho social, uma nova forma de integração, a solidariedade orgânica. É orgânica por conta da interdependência das inúmeras especialidades que formam todo o social, como você pode ver aí na imagem. São inúmeras partes distintas que precisam uma das outras para sobreviver. E aí, eu vou sugerir um filme para você assistir. Eu coloquei o cartaz do filme no slide anterior. E aí você pode ver esse filme para você entender essa analogia que Durkheim faz entre corpo e sociedade. O nome do filme é Osmose Jones, uma aventura radical pelo corpo humano. Esse filme é antigo, mas ele é bem legal e eu sugiro para que você assista. Bom, vamos continuar. Por conta da percepção da liberdade individual, os indivíduos questionaram os padrões funcionais a partir das suas individualidades, desenvolvendo um corpo social heterogêneo, onde há a presença de uma diversidade de indivíduos com distintas formas de pensar, agir e sentir. Se na sociedade tradicional imperava a coletividade, na sociedade moderna impera o individualismo. Por conta do individualismo, expressos no pensar, no sentir e no fazer, surgiram novas especialidades para suprir as novas necessidades. E essas especialidades se apresentaram interdependentes, porque mesmo em um mundo mais individualista, as formas de agir, sentir e pensar continuavam sendo produto da sociedade e não do indivíduo. Mesmo que ele achasse que ele é o único, o inigualável e a pessoa mais autêntica do mundo, o indivíduo para Durkheim é o mero reflexo da vontade coletiva.
é uma particularidade determinada pelo todo. Isso acontece porque tudo o que fazemos, pensamos e sentimos é um produto social. É o resultado daquilo que aprendemos no nosso processo de socialização. Então, isso quer dizer, né, que a gente vive uma pseudo-liberdade. E aí, gente, como é que a gente lida com isso, hein? A força que o todo tem sobre os indivíduos é por conta da consciência coletiva, que é a síntese das consciências individuais. Ou seja, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz e tudo aquilo que a gente sente, sabe? Mesmo com a percepção da liberdade individual, as consciências individuais reproduzem em suas vidas, né? As pessoas reproduzem em suas vidas a moral social impressa na consciência coletiva. Isso acontece porque na moral coletiva existem inúmeros aspectos que os indivíduos concordam por conta da sua colaboração individual na formação da consciência coletiva. Gente, parece que no fundo somos escravos de nós mesmos. Será que é possível uma real liberdade? Será que eu posso ser livre? Eu sou livre? Será que eu posso fazer a minha liberdade? Mas quando eu fizer a minha liberdade, estarei sendo livre de verdade ou só reproduzindo a ideia de liberdade da sociedade? Ai, gente, isso é muito difícil. Mas sabe, Durkheim diz que para assegurar a coesão nessa sociedade moderna de liberdade individual, forma-se o direito restitutivo, que tem como característica central a preservação das liberdades individuais, na prerrogativa, né, de que a liberdade de um não pode ultrapassar a liberdade do outro. Diante dessa lógica se desenvolvem, né, vários princípios, por exemplo, de democracia representativa e posteriormente de democracia participativa. No fundo, Durkheim ele estava preocupado em manter a ordem social. Sabe? Agora me veio uma pergunta. Por que os indivíduos obedecem às funções a eles determinadas? Sabe, se Durkheim vivesse nos tempos de hoje, a pergunta seria assim: por que as pessoas reproduzem os padrões sociais, mesmo sabendo que não atingirão o ideal de indivíduo moderno? Aposto que você já fez essa pergunta, não é? Eu já, várias vezes. Durkheim partilhava das ideias de Kant e Comte, e ele percebia que a sociedade tinha grande influência sobre os indivíduos e estes, por sua vez, agiam sob a pressão de continuarem a pertencer ao grupo. Durkheim verificou que todo comportamento individual tinha como referencial um código moral, ao obedecê-lo ou desobedecê-lo. Esse código moral estava presente na consciência coletiva, que é a síntese dos valores, sentimentos e compreensões de mundo de todos os indivíduos da sociedade. Essa consciência coletiva era transmitida a cada interação social, se tornando superior às vontades individuais. Por isso, Durkheim dizia que a sociedade é superior ao indivíduo e que a sociedade funcionava como um organismo vivo, pois estava sendo orientada por uma única moral. A coesão social acontecia porque a consciência coletiva delegava as funções sociais. Quando Durkheim verifica a ordem social, identifica que todas as ações realizadas no complexo social são fatos morais, visto que o indivíduo é orientado pela consciência coletiva, que é a moral. Dessa maneira, todo agir e pensar e sentir individual é produto da influência e coesão social. Durkheim fica tão entusiasmado com a descoberta que entende que a sociedade é o resultado da conexão de todas as ações realizadas no complexo social, chegando à conclusão de que a sociologia deveria estudar os fatos morais que mantinham a sociedade existindo. Ele identificou que a permanência da sociedade dependia de fatos que possuíssem três características essenciais. Eles teriam que ser gerais, exteriores e coercitivos. Durkheim chamou esses fatos morais de fatos sociais. Mas
quais são as suas características realmente, né? Como é que ele descreve isso lá no livro As Regras do Método Sociológico? Ele fala o seguinte, que não dá para a gente verificar um fato social só por sua generalidade. É preciso que ele tenha ali outras duas características, a exterioridade e a coercitividade. Então, vamos lá. Eu grifei aqui para você ver que Durkheim diz assim, o fato social generaliza-se por ser social, mas não é social porque se generaliza. E ele fala também que o fato social ele precisa ser exterior, ele precisa apresentar exterioridade. O que isso significa? Significa que o fato ele não precisa de um único indivíduo para existir. Ele existe, né? Porque ele é um produto moral. E a questão da coercitividade? Eita, bom. A questão da sua ação coercitiva, né? Vamos lá. Quer dizer que esse fato ele tem tanta força sobre o indivíduo que ele se sente obrigado a realizá-lo, mesmo que ninguém tenha obrigado ele com algum tipo de violência. Nosso funcionalista, ele escreve, né, esse livro, As Regras do Método Sociológico, e nele ele vai explicar para a gente, além de dar as características do fato, vai explicar para a gente como é que a gente tem que fazer a pesquisa sociológica, né? Então, vamos lá. Se Durkheim estivesse aqui com a gente, ele ia falar o seguinte, se você for analisar os fatos sociais, você precisa tratar ele como qualquer outro objeto, como uma coisa. Você não pode se envolver emocionalmente nem o interpretar pelos seus valores. Você precisa ser imparcial, utilizando-se da objetividade. Eu trouxe aqui um trecho do livro, né, para você ver direitinho o que Durkheim falou sobre isso, sobre essa questão da objetividade. Mas os fatos sociais, né, vamos ver como é que eles se apresentam na sociedade. Na análise social, Durkheim percebeu que existiam fatos sociais que aconteciam com frequência e outros que aconteciam só de vez em quando. Os fatos sociais que aconteciam com frequência, ele denominou de fatos sociais normais. Já os que aconteciam de vez em quando, denominou de fatos sociais patológicos. Mas aí você deve estar se perguntando, por que normal? Por que patológico? Durkheim entendia que a sociedade, para continuar a existir, necessitava permanecer coesa. Essa coesão dependia da conformidade dos indivíduos aos códigos morais. Ela necessitava da regularidade dos fatos sociais. Assim, quando os indivíduos não tinham clareza sobre a sua função na sociedade, ou seja, sobre o pensamento, o sentimento e a ação que deveriam realizar em determinada situação, eles acabavam por realizar ações disfuncionais, provocando instabilidade na ordem social. Esses fatos foram chamados de patológicos. É muito importante a gente lembrar que esses fatos patológicos não são necessariamente atitudes malvadas, mas são ações que não correspondem ao comportamento esperado em um determinado grupo ou sociedade. Eu trouxe essas laranjas aqui para fazer uma analogia a respeito desses fatos normais e dos fatos patológicos. Não ria, segura o riso, porque a gente não vai falar de laranjas propriamente dita. A gente vai imaginar aqui que essas laranjas são uma facção criminosa. Então, vamos lá. Isso tudo é para que você lembre que os fatos patológicos não são necessariamente atitudes malvadas. Então, veja bem. E sim, né? E sim, atitudes que vão contra os valores, né, de determinado grupo. Vão contra as regras de funcionamento de determinado grupo. Então, vamos lá. Por exemplo, em uma facção criminosa, o esperado é que você realize crimes. Se o indivíduo realiza crimes, ele está em conformidade com a moral da facção. Portanto, seu comportamento é considerado normal. Mas se ele desvia, se ele vira uma laranja podre,
agindo contra a coletividade, ou seja, desviando da moral da facção, se tornando um X9 da polícia, por exemplo. Isso desestabiliza o grupo, fazendo com que a dinâmica social daquele grupo não aconteça com total integração, né? Total solidariedade. Esse fato, que não é tão frequente, é chamado de patológico. Mas por que a sociedade apresenta fatos sociais normais e fatos sociais patológicos? Durkheim identificou que em determinados contextos sociais, um ou mais indivíduos não tinham clareza da moral que deveriam seguir. Geralmente, essas dúvidas aconteciam quando os sistemas políticos e econômicos não pareciam mais ser suficientes para atender às necessidades sociais, ou seja, atender às necessidades de determinados indivíduos, né, que começavam a questionar a ordem vigente, a moral vigente. E Durkheim verificou, né, tanto no livro O Suicídio, como no livro da Divisão do Trabalho Social, que na passagem da sociedade medieval para a sociedade moderna e posteriormente contemporânea, acontecia esse fenômeno de questionamento, né? E esse fenômeno de questionamento que levava a diversas disfuncionalidades ali na sociedade, diversas manifestações sociais, né? Durkheim chamou de anomia. E o que é essa anomia? A anomia é a não clareza ou ausência das normas sociais. Os indivíduos que sofriam a anomia estavam mais propensos aos desvios morais e à realização de patologias sociais, que levava a uma disfuncionalidade social. Durkheim ficou muito impressionado com a anomia e identificou que na sociedade moderna o indivíduo estava mais propenso à anomia por conta da sua percepção de liberdade individual. O que acontece com os indivíduos que sofrem anomia? Segundo Durkheim, na sociedade moderna, os indivíduos confundiam o conceito de liberdade e acabavam sendo egoístas. E na prática desse egoísmo, acabavam por ir contra a coletividade. O egoísmo acontecia quando o indivíduo colocava seus desejos e ambições acima do bem-estar comum, ou seja, do bem-estar coletivo. O problema para Durkheim não era o culto ao indivíduo, ou seja, o individualismo, mas o não reconhecimento dos limites para não infringir a liberdade do outro, conforme os princípios de liberdade de Stuart Mill. Durkheim também observava que a mudança dos contextos históricos era provocada por esse processo de anomia. Então, Durkheim queria ali preservar a ordem social, analisando essa anomia para poder evitá-la, né? E aí ele identificou que o processo anômico acontecia tanto individualmente quanto coletivamente. Quando acontecia de forma individual, era caracterizado como um comportamento desviante. Quando ele acontecia de forma coletiva, a gente pode denominar de movimentos sociais. E tudo isso era uma questão moral para Durkheim. E aí ele vai falar que diante dessa liberdade individual, o indivíduo questiona a moral e começa a perceber que ela não atende mais às necessidades sociais, sobretudo as suas necessidades individuais. Então, quando ele começa a pensar, agir e sentir de forma desviante a normalidade, o grupo o pressiona, o excluindo socialmente. E aí, gente, ele mesmo forja o que Durkheim chama de suicídio social, que pode se tornar, conforme a pressão coletiva, um suicídio fatídico, né? Um suicídio de fato, chamado por Durkheim de suicídio anômico. No tempo histórico de Durkheim, foram identificados 3 tipos de suicídio. O suicídio altruísta, que é aquele quando a morte é em favor do bem coletivo,
e o indivíduo estava em conformidade aos códigos morais do grupo, né? Portanto, esse fato é um fato social normal. Nós temos também o suicídio egoísta, quando a morte era para se livrar de alguma determinada situação, o indivíduo também estava em conformidade aos códigos morais do grupo e aí, portanto, é considerado um fato social normal. E o suicídio anômico, quando a morte é provocada pela sensação de não pertencimento ao mundo social, um vazio extremo esse indivíduo começa a sentir, onde a vida parece não ter mais sentido, porque ele não está mais conectado ao grupo. E aí a gente vai perceber que esse indivíduo ele não está em conformidade com os códigos morais do grupo. Ou seja, ele não está sentindo, pensando e agindo conforme o grupo. E aí a gente pode considerar, e porque Durkheim considera, né, esse suicídio anômico um fato social patológico. Naquele tempo, ali do século XIX, o suicídio altruísta e o suicídio egoísta eram considerados normais, né, como a gente já viu. E o suicídio anômico era considerado patológico. Lá no livro O Suicídio, Durkheim faz uma previsão, digamos assim, de que no futuro o suicídio anômico e egoísta se tornariam normais e o altruísta se tornaria patológico. E realmente isso acontece. Mas e quando o processo anômico é coletivo? Como é que isso funciona? Quando um indivíduo com comportamento desviante convence um grupo sobre a incapacidade de a moral suprir as necessidades individuais e sociais, aí a gente tem um processo coletivo. Esse desvio se torna coletivo, portanto, formando aí o que a gente vai chamar de movimentos sociais, que são ações de ordem política que lutam para transformar a moral vigente, ou seja, as regras sociais vigentes. A função dos movimentos sociais é provocar as mudanças sociais. Para Durkheim, as mudanças sociais acontecem primeiro no campo moral, no campo das ideias, e depois no campo material. Ou seja, primeiro as ideias mudam e depois elas mudam a realidade. Mas e aí, gente? Esse processo, né? Para Durkheim, esse é o processo da história. Só que para Durkheim havia uma grande preocupação em manter a ordem social, né? Então, Durkheim estava preocupado na manutenção da ordem social. E isso quer dizer que ele estava preocupado em estabelecer ali a conformidade dos indivíduos à moral vigente. O que então precisava acontecer para que não houvesse esse processo de mudança social e sim a manutenção da ordem social? Seria possível então manter a ordem social? A partir de agora a gente vai começar a ver a teoria política de Durkheim, né? Durkheim ele não tem uma teoria política tão clara, mas a partir dessa necessidade de manutenção da ordem social que ele mostra ali na sua obra, a gente vai ver traços de uma teoria política, né? Então, olha só, Durkheim compreendia que a política é um conjunto de códigos morais. Então, se ela é um conjunto de códigos morais, ela é a representação da consciência coletiva. E a sua maior preocupação, então, era manter a ordem social, evitando processos anômicos e mudanças sociais com a disfuncionalidade social. Era preciso apresentar com clareza ao indivíduo moderno, então, os códigos morais modernos que têm como base os ideais liberais, salientando que o individualismo não é fazer tudo o que a gente quer, tudo o que a gente deseja, mas uma lógica de responsabilidade social. Durkheim tinha
um colega ali, intelectual muito importante que compartilhava dessas ideias, que é Stuart Mill, que é um grande pensador do Estado liberal. E aí, gente, como é que seria possível a manutenção dessa ordem social? Para isso acontecer, Durkheim fala que era preciso o fortalecimento de 3 organizações sociais responsáveis pela educação moral. A gente pode falar, então, que essas 3 organizações sociais, a escola, o Estado e as empresas, elas eram responsáveis por educar moralmente a sociedade, por mostrar à sociedade quais são os valores, quais são as regras a seguir, né? A escola se apresentando ali como um estabelecimento de educação positivista baseada na ciência, né? A exemplo de Comte, né? Se estabelecendo ali o princípio de ordem, né? O Estado deliberando leis para a organização da sociedade, estabelecendo ali um contrato social, e as empresas num processo de educação econômica liberal e definição de rotinas, né? Uma extensão da vida do trabalho para a vida pessoal. Então, pessoal, essa é a lógica de análise de Durkheim. Eu apresentei para vocês hoje a teoria sociológica de Durkheim, que fala dessa questão da funcionalidade, né? E também do papel da divisão do trabalho social na promoção da coesão social. E, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. E eu te desafio a articular todas as nossas palavras-chave em um parágrafo padrão. Será que você consegue? Será que você consegue articular todos aqueles conceitos explicando a teoria sociológica de Durkheim? Agora é com você, hein? Tchau!